Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudos do nosso livro Pão Nosso, iniciando as nossas segundas com Emmanuel e dando início também ao trabalho da nossa semana na nossa FEMEL. Para começarmos, então, o nosso estudo de hoje, eu convido aqui o nosso irmão Osmar para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Osmar. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, concentrar na palavra do Mestre Jesus, pedir a proteção, que possamos ter uma ótima aula de hoje, que esses ensinamentos possamos levar no dia a dia e subir a nossa evolução, para que a gente possamos melhorar dia a dia. Pedir ao nosso Mestre Jesus que orienta, ilumine a nossa instrutora, que ela possa transmitir o que nós precisamos. E abençoar aquelas pessoas que não conseguiram entrar, que elas possam receber a bênção. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Osmar. Então, vamos lá dar início ao nosso estudo da nossa noite. Para quem, eu acho que todos que já viram, o Moacir está chegando hoje, eu acho, não lembro se o Moacir já assistiu o último encontro. A gente está no 20º capítulo do estudo do livro Pão Nosso, e nós temos já uma didática, né? Eu vou fazer inicialmente a leitura, depois a gente vai explicar o trecho do Evangelho, de onde o Emmanuel tirou a citação inicial, e depois a gente vai interpretar as possibilidades das ideias de Emmanuel ter explanado sobre o Evangelho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pôr aqui na tela a nossa leitura de hoje. Tem algum problema, vocês avisam, tá, gente? Para mim tá dando que tá ok a projeção aí. Então vamos lá. Olha só. No capítulo 20, o título é A Marcha. Deixa eu lutar aqui agora com o mouse para ver se eu encaixo certinho aqui. Peraí. Aí. É a citação do Evangelho. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Citação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados, entre aspas, homens de rotina, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda.
É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Temos partes belíssimas aqui do texto, né? Destaco as nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Achei muito, muito profundo e muito bonita o evangelho desta noite. Essa parte que ele cita, né? Então, vamos lá. A marcha. Vamos sempre lembrando que o Emmanuel, ele põe um título naquela passagem para a gente ficar atento no título, né? Então, a todo momento, esse título, ele grita, digamos assim, nos parágrafos que ele trabalha a interpretação. Então, olha lá. No trecho do Evangelho de Jesus, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, onde está essa citação? Hoje eu acredito que até a gente vai ficar mais curtinho na nossa apresentação, porque não tem um texto muito grande anterior ao Evangelho. Ele começa no versículo 30, mais ou menos, no capítulo 13, lá no versículo 30, com o título Ameaças de Herodes. Então, Jesus estaria a caminho de Jerusalém, pelo caminho por onde ele passa. Lucas diz que ele vai fazendo as curas, vai fazendo suas pregações. Então, quando ele está chegando em Jerusalém, chegam alguns fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Né? Estavam procurando Jesus já naquele momento. Jesus, então, manda avisar que ficará e continuará fazendo suas curas. Aí, como está na Bíblia, né? Expulsando os demônios. Aí ele diz: faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. O que Jesus está querendo com isso? Vamos aqui pensar. Jesus, ele sabe da missão que ele tem, né? Ele sabe da missão que ele tem. Jesus foi muito perseguido. Onde quer que ele estivesse, ele sofria essas perseguições. Então, nas pregações que ele fazia, né, desde estar conversando na sinagoga, ele questionava o judaísmo. Vamos lá entender que Jerusalém estava, essa província da Judeia ali, que estavam com os judeus, ela estava governada por romanos, né, na figura de Herodes, que seria o governador da região, o representante romano da região, e os judeus que habitavam o local. Então, Jesus, ele destoa, ele é diferente dos romanos e dos judeus, porque ele apresenta o cristianismo. Isso que é importante a gente entender. Então, os romanos, eles traziam para as pessoas o que na Bíblia é chamado de paganismo, mas na verdade é o politeísmo dos deuses romanos. As crenças nos vários deuses que os romanos possuíam, e inclusive colocavam o imperador como um dos representantes dos deuses, o maior dos representantes dos deuses na Terra. Então, isso para o romano é muito tranquilo. Mas o romano, ele acredita em vários deuses, ele não acredita num Deus só. Como o judeu acredita. Então, o judeu acredita num Deus castigador do Velho Testamento, do povo escolhido, que é o povo judeu, né? O povo de Abraão, o povo de Davi. E Jesus vem com o amor, fazendo uma nova proposta com o Evangelho. Ele não foi entendido pelos romanos e também não foi entendido pelos judeus.
certo? Acho que isso é importante a gente entender. Então, nós temos a crença que Jesus propaga no período, que é diferente da crença judaica, que é também a crença em um Deus, mas Jesus não propõe a visão de Deus que o Velho Testamento traz com os judeus. E os romanos, que toleravam o judaísmo, mas o cristianismo eles não queriam. Porque o cristianismo, historicamente, ele vai penetrar nas camadas mais básicas da sociedade, onde o trabalho era escravo. Então, muitos escravos vão se converter ao cristianismo em busca da igualdade. Não somos todos filhos de Deus? Nós não somos irmãos? Por que um é escravo e o outro tem que trabalhar por outro de graça? Então, essa base. Então, Jesus, por onde ele passa, ele revoluciona. Juntamente com a cura, com as pregações, com esse novo reino que ele está trazendo, ele era uma pessoa tão incrível que ele está transformando a crença de todo mundo. As crenças antigas, sejam elas dos judeus, sejam dos romanos. Então, o Herodes mandou avisar. Se ele pegasse aí esse pretenso judeu que está fazendo pregações ali na região da Galileia, ia dar problema. Então as pessoas falaram, oh, Jesus, olha isso, tá doido? Você vai pregar aí, os caras vão te pegar. Ele falou, não tem problema. Caramba! E se a gente pegar a história de Jesus na Bíblia, a todo momento nós temos, né, no Evangelho, né? Ele está sendo questionado. Então Jesus, ele está pregando lá na sinagoga, os chefes da sinagoga estão olhando para ele e falando, mas quem é esse cara? Tem um episódio anterior a essa ameaça de Herodes, que Jesus estava na sinagoga num sábado, discutindo sobre as escrituras sagradas. E uma mulher toda, eles falam que é a cura da mulher encurvada. A mulher estava toda machucada, toda há 18 anos, disse que na Bíblia que ela estava possuída pelo demônio, né? Ela estava sofrendo um processo grave de obsessão. E ela procura Jesus e Jesus expulsa o demônio e cura a mulher. E aí o chefe da sinagoga vira para o povo e fala assim, por que vocês procuram ele no sábado? Sábado é o dia santo. E aí Jesus vai olhar e falar, epa, por acaso vocês não desamarram seus animais para eles tomarem água no sábado? Por que essa mulher tem que sofrer só porque é sábado? Então Jesus questiona a fala do chefe da sinagoga. E as pessoas, os seguidores dos judeus ficam assim, e agora? Onde a gente vai? Em Jesus ou no chefe? Mas o povo que era curado por Jesus, ia para Jesus. Porque Jesus não tinha dia santo para ele. Ele queria trabalhar. Então, quando ele foi alcançado pelos fariseus, falaram, vai embora que eles vão te pegar, ele fala, tá bom, vou continuar fazendo o que eu vim fazer aqui. E ainda ele diz que os profetas tinham que, como é que ele diz? É necessário, depois ele continua, essa parte aqui, importa que eu caminhe hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele não tinha medo da morte. Então, não adiantava vir com ameaças de Herodes, ele ia continuar. Ele tinha certeza, olha, vamos lá? Vamos começar agora, já ver onde o Emmanuel quer chegar. Ele tinha certeza da marcha dele. E que a marcha seria difícil. Mas ele não hesita. Ele vai continuar fazendo as suas pregações. Ele sabia, Jesus sabia da importância da sua missão, do seu exemplo, e ele não se deixou atemorizar por ameaças. Em nenhum momento. Ele não fugiu para preservar a vida dele. Ele continuou pregando, fazendo as curas, praticando o evangelho para nos servir de exemplo. Por isso que eu digo que falar de Jesus é de uma responsabilidade muito grande. Porque por mais que a gente ouça, por mais que a gente leia, por mais que a gente veja filmes, é muito difícil para a gente entender a certeza de Jesus. Ele tinha certeza, ele tem a missão, ele vem cumprir a sua missão. A missão era esclarecer a humanidade. Ele não veio esclarecer os judeus, ele não veio enfrentar os romanos,
Ele veio trazer o evangelho consolador. Ele foi mal interpretado, ele sofreu castigos, ele sofreu torturas, mas ele cumpre a missão dele. Então, isso aqui é muito importante. Apesar das pessoas ali na sinagoga, no momento da cura da senhora, terem ficado confusas, o povo que seguia Jesus não sentia confusão nenhuma, sentia uma plenitude nas ações dele. Por onde Jesus passava era apenas certeza e amor. Ninguém tinha dúvidas. Né? A gente já teve a oportunidade de ver a luz de Jesus, né? No capítulo 18, né? Na semana retrasada, a luz de Jesus incomodando o possesso, o Gerazeno. O possesso de Gerazeno, que tinha uma legião de demônios. A luz de Jesus. Então, assim, Jesus nem tinha olhado para ele e focado o homem que estava, segundo a Bíblia, possuído, né? E a luz de Jesus já estava incomodando. Então, incomodava. A luz de Jesus incomoda espíritos inferiores e também incomoda espíritos encarnados inferiores. Então, essas perseguições iam ocorrer. Mas Jesus, ele veio amar, ele veio trazer a sua mensagem, ele veio amar a todos, inclusive e principalmente os seus algozes. E isso também é difícil da gente entender. Porque quando a gente vê Jesus crucificado à beira da morte do corpo, dizendo, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, isso é de uma grandiosidade imensa. Será que nós estamos preparados para perdoar aqueles que nos fazem mal? Ou a gente se vitimiza e fala, eu sou a vítima. Quem tem que... Imagina, eu vou perdoar o cara, ele que tem que me pedir perdão? Não é? E Jesus está perdoando o seu algoz. Pedindo a Deus compaixão das almas que estão crucificando ele. Caramba! Que ser é esse que ama tanto? Então, ele veio amar a todos, sem se elevar. Mas os seus questionamentos da doutrina de amor incomodavam algumas pessoas. Ele não se colocou como rei. Em nenhum momento. Ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar mais simples que existia no período. Ele não teve um trono, ele era filho de um marceneiro, ele era pobre, e ele fazia suas pregações entre os pobres, mas ele incomodava as pessoas. Por isso é que ele vai passar pelo martírio, né? Que a derradeira glorificação pelo martírio, que é o segundo parágrafo ali que o Emmanuel vai trabalhar. Então, se Jesus tinha consciência do que ele veio fazer na Terra, nada o impediria de trazer o seu amor por nós e anunciar a eternidade da vida. Jesus sempre seguia aproveitando as oportunidades e transformando-as em exemplo, em parábolas, em cura, e sua presença de luz trazia consciência aos seres mais trevosos. Imaginou? E vocês já pararam para imaginar? Eu fico imaginando se a gente, em vidas passadas, teve a oportunidade de conviver com Jesus. Será que muitos de nós tiveram, né, gente? Nós somos os mesmos, muitas vezes, sobre o planeta, encarnando e reencarnando. Você já imaginou se a gente estuda a grandiosidade desse homem, a gente pudesse ter visto? Será que ter visto e convivido teria nos tocado naquele momento? Fica a questão. Porque eu quando falo de Jesus, eu me sinto tão pequena, eu não tenho capacidade de falar de Jesus. Eu não tenho. E quando eu leio sobre Jesus, e eu sei também que quando se fala no nome de Jesus, os espíritos mais endurecidos amolecem. Eles vão dar aquela baixada naquela guarda, porque ele vivia o que ele falava. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele não era hipócrita. Então, ele desmonta, a luz de Jesus é essa, ele desmonta os espíritos mais endurecidos, porque ele falava, ele era o exemplo, ele trazia o amor e vivia o amor e vivia do amor, né?
Não sei se eu consigo, né, passar essa ideia de Jesus para nós. Agora nós vamos para o Emmanuel. Então ele começa assim. Primeiro parágrafo. Tem alguns curtinhos, nós vamos ter vários parágrafos aí, tá? São 11 parágrafos, mas bem curtinhos. Ele começa dizendo assim: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Edificação espiritual definitiva. Essa palavra aqui, você a gente consegue grifar. Aqui, ó, nessa frase. A edificação espiritual definitiva é o nosso crescimento do nosso espírito na totalidade. Eu interpretei dessa maneira. Numa encarnação só, nós não crescemos tudo o que nós precisamos. Acertamos um ponteirinho ou outro. Vamos imaginar que somos um relógio. A gente está dando um ajustezinho de um segundinho em cada encarnação. Então, edificação espiritual definitiva é aquela evolução gradual de cada retorno que a gente faz na carne ou até mesmo na erraticidade sem a carne, a gente também pode continuar evoluindo, pode continuar estudando, fazendo bem. É interessante a gente saber isso também. A gente não precisa só estar na carne para estar evoluindo. Porque tem diversas pessoas ao nosso redor neste momento agora que estão fazendo lindos, belíssimos trabalhos de caridade, numa evolução tremenda, e a gente sequer está vendo eles. Eles estão desencarnados. Então, assim como tem desencarnados perdidos, tem desencarnados focados, trabalhando para Jesus. E isso é lindo. E é isso que o Espiritismo nos traz. Então, a edificação espiritual definitiva é quando você vai rumando para a sua evolução, para você fazer esse processo de crescimento total do seu espírito imortal. Demorado, milenar, mas é possível. Indispensável nessa edificação espiritual definitiva, e aí nós temos o segundo parágrafo, é caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Atenção! Ele diz que a gente tem que sempre caminhar, a gente não pode parar. Não é para a gente parar para ficar reclamando, não é para a gente parar porque a gente está doente, não. É a gente aproveitar as dificuldades para crescer. Muitas vezes as dificuldades faz a gente está dando 2 passos para frente e de repente chega uma dificuldade muito grande e dá 3 para trás. Não tem problema, dá mais 1 passo para frente. Vai caminhando, vai encarando as coisas, os problemas que a gente tem na nossa vida, porque todos temos. Maiores ou menores, que Deus nos julgue. Nós não podemos comparar um problema meu com das outras pessoas que estão aqui, porque cada um tem o seu problema moral, muitas vezes, que é pior, às vezes, que o físico, normais. Ou, às vezes, até o físico, junto com o moral. Então, o importante é não parar, é a marcha. Vamos marchar, é para ir para frente. E nós temos a regra da encarnação que a gente não volta, né? A gente tem a sensação que volta, mas a gente não volta. A gente estaciona na evolução. Vamos saber disso? Vamos relembrar disso? O pessoal mais antigo da casa já sabe. Ele está começando no Espiritismo, a gente não perde o que a gente ganhou. A gente pode não ganhar. Então, se eu tenho a minha evolução em degraus, em escada, eu posso passar a minha vida inteira estacionado nesse degrau, mas eu não caio no degrau da evolução. Eu fico parado. Eu só subo. Por quê? Porque Deus é misericordioso e bom. Mas se eu quero promover, eu vou dar essa propulsão, eu vou pegar um impulso, eu quero subir uns 3 degraus de uma vez. Qual é o caminho? Caminhar sempre enfrentando obstáculos, sombras, dores e dificuldades, procurando crescer. Se abraçando um no outro, né? Caiu, escora no amigo, vamos junto. E quando a gente não caminha sozinho. A gente caminha com os outros. Nós, seres humanos, temos essa linda característica. Nós precisamos dos outros. Quem são os outros? A nossa família? Uhum. A nossa família são os que estão encarnados ao nosso redor? Sim. E os desencarnados que estão cuidando de nós? Que vem durante o nosso sono, que cuida de nós nos momentos em que estamos cansados, desesperados, aflitos, e a gente não vê. Eles também são nossa família, né?
Terceiro parágrafo. Traçando o seu programa, olha lá, que é importante aqui a gente entender o que ele está falando. É o terceiro, né? Ó, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, programa de Jesus, né? Onde ele sabia que esperava ali seria morto de alguma maneira. Mas ele não fugiu ao seu propósito. Agora, nós também podemos aplicar o ensinamento às nossas experiências, nos roteiros da Jerusalém dos nossos testemunhos redentores. É isso que ele quer trazer. Então, ele pegou o exemplo de Jesus, que enfrenta aquela situação de perseguição, ele foi perseguido, ele foi oprimido, foi reprimido, foi preso, foi torturado, e aí ele vai trazer para as nossas Jerusaléns, porque cada um tem a sua cruz, não é assim que a gente fala? Nós falamos isso? Pegue a sua cruz, tem uma música que fala, né? Confia e vai. Nós temos as nossas dores e as nossas cruzes para carregar, fazendo esse paralelo com Jesus lá em Jerusalém, que carregou a própria cruz para ser crucificado, né? Então, o importante, então, o que é que ele quer? Ele quer esclarecer no próximo parágrafo que a gente só vai nas nossas experiências, nos nossos problemas, no nosso degrau de ascensão, nas nossas Jerusaléns do dia a dia, dos nossos martírios, nós só vamos progredir quando estivermos prontos para a aquisição de bens eternos. O que ele está falando aqui? Ele não fala de bens materiais, ele fala de aquisição, ó, vou tentar grifar aqui de novo, de bens eternos. Aí aparece um comentário, ó, bens eternos, ó. Essa é a palavra. São as nossas virtudes, o nosso crescimento moral, o desenvolvimento de bons sentimentos, o que a gente fala sempre com o Emmanuel, né? Que é o homem de bem, a mulher de bem, o ser humano voltado a fazer o bem. Esse bem eterno é o nosso crescimento na edificação espiritual definitiva. É nós crescermos de verdade, sem esperar nada dos outros. Então, eu não faço o bem para o outro, eu vou fazer o bem porque eu preciso disso. Você faz o bem pelo bem. Porque a gente negocia, né? A gente negocia com Deus, fala, Deus, eu faço tanto bem, por que eu estou passando por isso? E aí, já imaginou se Deus desce e fala assim, faz o mal para você ver o que acontece? Não é a lei da ação e da reação? É muito interessante essa questão dos bens eternos, porque vai completamente ao encontro da doutrina espírita. Olha o próximo parágrafo, quando ele diz que caminhar, ao contrário do que muitos pensam, não é estar em evidência no mundo, não é você ter fama, não é você ter dinheiro, porque a porta da perdição é bem larga, né? Mas aonde que está a porta estreita? É na aquisição dos bens eternos, Jesus dizia isso. Kardec coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Emmanuel vem nos trazer essa importância de nós distinguirmos o que é do mundo e o que é de Deus. O que é de Deus é o nosso espírito. Nós temos que ter bens eternos. Esses a gente leva. O material fica tudo. A gente não leva nada, queridos. Absolutamente nada. Então, eu posso adquirir, e digamos assim, né? Esse patrimônio moral, quando você desencarna, você carrega com você. Então, todo o bem que você faz, toda a caridade que você promove, toda a fé que você desenvolve, todo o bem que você aciona ao teu redor, é tudo aquisição espiritual para o seu perispírito no seu desencarne. Muitas vezes ajuda muitas pessoas junto com você a sua aquisição de bens eternos, não é verdade? Então, evidência no mundo, ele vai trazer que ele continua aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o parágrafo. Nesse particular, ele coloca aqui, ó. Os homens de rotina talvez tenham maiores probabilidades a seu favor. Quem são os homens de rotina? Somos nós, que levantamos, cumprimos a nossa rotina, nós não temos destaque na frente de ninguém, não temos fama, holofote, porque ele vai dizer que quanto maior a sensação de altura, maior aumenta a sensação de queda.
Já vamos avançando aí. O homem de rotina é um homem que não está em evidência, que não tem dinheiro, que não tem fama, que tem apenas a força do seu trabalho. As provas relacionadas à riqueza são grandes. Então, muito lhe será dado e muito lhe será cobrado. Em termos materiais também. Então, muitas vezes a gente vê pessoas riquíssimas, milionárias, passando por problemas gravíssimos, morais, físicos, que uma vida só não é capaz de explicar. Aí você vai ver em outra vida, ou às vezes pessoas hoje paupérrimas, numa situação de miséria extrema, busca outra vida, teve dinheiro e houve desperdício. Né? Então sai de milionário a miserável, de miserável a milionário, porque são provas pesadas. São provas que envolvem, gente, a prova da riqueza, da evidência, como ele coloca aqui, posições de destaque transitórias, elas envolvem orgulho, egoísmo e ganância. E quanto mais nós adquirimos bens eternos, menos estamos agarrados a essas três questões pesadas: orgulho, egoísmo e ganância. Porque se desvincular disso, pensar o mundo de uma maneira diferente, quando você tem tudo, é difícil. Não é? É difícil. Então, nós podemos dizer que a riqueza também é uma prova. O orgulho, o egoísmo e a ganância nos cegam. Eles nos derrubam e fazem com que percamos a referência no mundo espiritual. Porque quando você tem tudo com muita facilidade, né, o que o homem de rotina não tem, você se apega demais e não adquire os bens terrenos. Não é uma regra. Existem pessoas que conseguem fazer essa prova, tirar essa prova da riqueza com uma leveza maior. Mas, como envolve esses três itens, o orgulho, o egoísmo e a ganância, a chance de se perder, né, de o espírito ficar com apego às coisas materiais é maior do que aquele que não tem nada. Porque já tem o desapego ao seu favor. Não sei se eu consegui ser clara. Então, cada um vem na Terra, na circunstância que lhe compete da melhor maneira para crescer. Isso a gente tem que colocar. O materialismo abundante, ele tira o foco, nos cega. E muitas vezes a falta nos faz termos uma visão de mundo mais humana e mais empática. Muitas vezes, não é uma regra. Seres humanos não podem ter regras, né? Comportamentos humanos não existem regras, existem o que é mais comum e o que é menos comum. Então, nós só podemos valorizar algo em nossa vida se sentimos falta. Então, logo, muito desperdício, esbanjamento, ostentação, ele ofusca a mente do encarnado. Esse ponto que eu queria trazer, essa citação do Emmanuel aqui, quando ele diz que, ó, a sensação de altura, ó, não consigo mais pegar, gente, tá dando, queria grifar, ó, aumenta a sensação de queda, tá? Quanto mais riquezas, maiores as provas, nesse sentido. E trazendo também, é importante, nós vemos, por exemplo, grandes nomes do Espiritismo. Kardec tinha riquezas. Kardec, quando começou a montar as fraternidades espíritas, teve que mudar para dentro de um local. Ele não tinha mais condições de pagar ali e ele não queria cobrar dinheiro dessas pessoas. O pouco dinheiro que ele tinha fazia atendimento, entregava sopa às pessoas, comida, roupa, dava aula de graça aos órfãos da cidade que não tinham condições de queriam estudar e não tinham acesso à educação, né? Chico Xavier, um expoente do espiritismo mundial brasileiro, né? Nosso querido Chico. Psicografou mais de 400 livros. Humildade. Todo o dinheiro utilizado na assistência às famílias. Divaldo Pereira Franco, nosso grande orador ainda vivo aqui conosco na Terra, trabalhando com mais de 90 anos. Tão lindo ver Divaldo na frente do computador, as imagens das redes sociais da Mansão do Caminho, em Salvador. Divaldo trabalhando ali na frente, cara, psicografando, digitando.
todo o dinheiro utilizado na obra de assistência a centenas de famílias na região de Salvador. Lindíssimo, atendendo mães, atendendo filhos, com escola, com creche, com maternidade, tudo lá dentro. Onde tem gente ostentando? O caminho não é estar em posição de destaque para ter bens, né, materiais, mas ter bens eternos. É isso que ele levanta, né? Continuando, olha lá. Deixa eu ver aqui, ó. É preciso, ó, só retomando, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Espírito Eterno, conquista interior. Essa é a grande sabedoria que a gente pode ter no mundo. Então, se a gente vai caminhar e a nossa caminhada pertence ao nosso espírito e não a esta encarnação e a este corpo, isso significa que o nosso ego atual, a nossa atual veste carnal e a nossa mente ainda pequena, né, dominada pelo ego, ela não compreende a marcha total do nosso espírito. O nosso espírito tem uma marcha muito maior do que a da vida de hoje. Então, podemos nos focar nas conquistas dos bens interiores, em superar a nós mesmos. A gente não sabe qual é o plano que o nosso espírito fez, né? Nós não somos Jesus. Mas você fala, Madeline, Jesus sabia da missão dele, mas eu não sei da minha, então o que eu faço se eu não sei da minha? Eu vou consultar um médium? Eu vou em algum lugar para alguém revelar quem eu fui, o que eu vou ser? Não. Você tem que ser melhor do que você mesmo. De um dia para o outro. Hoje, amanhã, em outro dia, e um dia após o outro. Porque a marcha é constante. E a luta é conosco mesmo. É superando os nossos problemas. Nós devemos nos tornar indivíduos melhores, não melhor que o nosso vizinho, que o nosso colega, não. É melhor do que nós fomos ontem. O que nós fomos no passado. Mais conscientes de nossa eternidade a cada dia. Isso já ajuda muito. Apesar da gente não ter os planos. E que a gente quer ter tudo, né? A gente quer controlar até isso, né? A gente não controla isso. A gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer e nem como a gente vai morrer. Agora, a gente pode ter o controle de como a gente vai viver. Neste momento. Eu vou viver marchando, crescendo, superando as dores, minhas sombras, minhas dificuldades, voltado para eu me superar a cada dia, para eu me tornar uma pessoa melhor? Eu vou querer viver no mundo material, perdido na ganância, no orgulho. Como a gente estava levantando ali nos parágrafos anteriores. E aí ele continua assim, caminhando para o encerramento. Muitas vezes, nos achamos no auge da nossa caminhada. Achei essa parte muito fantástica, que é o antepenúltimo parágrafo. Ó. E você se presume nos pontos mais altos da viagem. Você fala, nossa, agora eu estou bem, ó. Nossa, agora eu estou no lugar certo. Mas para a sabedoria divina, o que está acontecendo ali? A espiritualidade maior, a sabedoria divina, nós estamos paralisados contemplando fogos fatos. O que é isso? Contemplando brilhos falsos, glórias efêmeras. E não era esse o nosso propósito. Então ele diz assim, cuidado, não se engane com falso repouso. A marcha, olha lá o título, a marcha é contínua, não é para parar. Ai, já tá bom essa vida aqui, eu já fiz tanto, já consegui, ó, tá ótimo, tá? Quem falou? Como você sabe? Não se engane com falso repouso. Por quê? Porque importa, o último parágrafo, importa trabalhar. Conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo. Olha que puxada de orelha. Você vai ficar lá admirando sua bela obra da sua vida, achando que já está bom, você não precisa fazer mais nada. Enquanto tem um suspirinho aí, vamos trabalhar. Não é? Vamos trabalhar, meu povo. Vamos nos conhecer, vamos desenvolver a nossa fé, vamos ajudar o nosso próximo, vamos para os atendimentos na casa espírita, vamos para a mesa mediúnica, vamos no atendimento fraterno ao nosso irmão que precisa de ajuda, não é? Vamos fazer uma leitura edificante na nossa casa, na nossa família. Vamos fechar a porta do quarto quando tudo está desequilibrado e orar por todos. Isso é trabalhar.
Você não precisa sair de casa e pegar agasalho e sopa e levar para as pessoas. As pessoas precisam disso. Mas para quem quer trabalhar, o trabalho aparece. Nós falamos ontem isso numa reunião que tivemos. Quando a gente quer trabalhar, o trabalho aparece. Orar também é trabalhar. Orar olhando pelo seu irmão. Ter um pensamento positivo, auxiliando aquele irmão numa boa vibração. Isso é atender ao Cristo. Atender ao Cristo não é ir lá na palestra da Casa Espírita tomar teu passe. Atender ao Cristo, o Cristo bate na tua porta toda hora, disfarçado de várias pessoas, como colega do seu trabalho, como aquela pessoa lá no seu trânsito que buzinou para você e que você colocou seu ódio todo para fora. É um filho do Cristo, testando sua paciência, vendo se você está galgando espaços no degrau da sua evolução, ou você está cheio de ira e raiva, e acha que é só quando está na hora do evangelho, na sua casa, que você deve ficar mansinho. Olha quanta coisa a gente tem para aprender. Gente, eu vou tirar a apresentação. Alguém gostaria de citar alguma outra parte? Alguma parte que ficou fraca aí, a explicação? Posso pôr? Não vou pôr mais que ficou fraco, não. Vou só colocar alguma coisa que eu gostaria. Também, à vontade, imagina. No sentido, não é que ficou fraco, senão tá ótimo. Eu só vejo aqui essa primeira fala dele, né? Caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Eu percebo aqui uma colocação de perpetuidade. Não só é hoje, amanhã e no dia seguinte, numa linha de tempo para a gente de hoje, segunda, amanhã, terça e depois na quarta, mas sim hoje, na próxima e na próxima num contínuo, né, de tempo, de eternidade. E eu muito me encanto com as histórias, né, de Jerusalém, dos conflitos e de tudo, do reino e tal, porque Jerusalém ela tem uma conotação do início do cristianismo, né? Povo cristão, né? Ser cristão, acreditar em Cristo. E Jerusalém tem esse impacto, né? Ela é uma cidade da fé cristã, é o início, né? A gente tem depois outras religiões cristãs que surgiram pelas suas cisões, mas ali é o início. E o que mais para mim é interessante é que deixa eu até pegar aqui a minha anotação do nome que eles dão, né, em hebraico, é a experiência vívida do povo do judeu, que é o começo do cristianismo, da presença de Deus, que é Shekinah. Jerusalém é a fonte do Deus Uno, que é aquela transição que você coloca, né, Melanie, de sair do politeísmo para a crença. O monoteísmo. O monoteísmo, Deus único, é o princípio ali, é o início. E eu, particularmente, né, eu tenho uma afeição pela história da cidade, pelas suas derrotas e reerguidas que ela dá. E parece ali também esse sentido da marcha, né? De cair, se levantar, se refazer e se perpetuar num tempo, num contínuo que foi o início, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos trabalhando em cima dessa questão, e ali vai e vem, é conflito, parece que é um lugar mesmo ali onde tem essas questões. Para mim, ao mesmo tempo que é fascinante, é muito estranho a história, e ali me encanta. E um outro ponto que eu também acho que é interessante é que nosso desenvolvimento moral e ético não está muito ligado a quanto de dinheiro a gente tem ou possui, porque está mais ligado às nossas atitudes, né? Sim. Podemos ter muito e ser completamente desapegado, praticando, sim, doando, sem alarde, sem nada. Simplesmente tenho, dou, faço, ajudo, colaboro. E posso ter muito pouco e ser extremamente avarento, né? Exato. Como você colocou, né? Faço evangelho bonito em casa, mas quando me buscam por ajuda, eu desprezo, eu ignoro, eu, né, desconsidero.
o grande exercício, o movimento que a gente faz está nessa marcha, que é um caminho meio aí para Jerusalém, como Emmanuel coloca lindamente aqui numa situação, para mim, poética, né? Eu caminhar para Jerusalém é eu caminhar no mesmo martírio que Jesus caminhou, né? Fazer essa mesma trajetória, né? De ter palavras para o povo, né? Ajudar aqueles que precisam, estar em constante estado de oração, e sabendo que o que nos tem no fim é a morte, mas é a marcha de um recomeço. Achei tão poético isso, assim, eu fiquei bem... Não conhecia esse texto, né? Achei bem poético no sentido de se desfazer, refazer, apegar-se, desapegar-se, construir, desconstruir. Achei um texto muito bonito nesse contexto de... Cabe bem aí uma reflexão, como eu gosto de colocar, né? Agora você vai para casa, vai pensar um pouquinho. Isso, tarefa de casa. Vamos tarefa de casa pós-terapia. Vai refletir e ressignificar certas situações da sua vida, né? Então, assim, eu gostei muito, achei muito poético, não conheci o texto, achei muito bonito essa leitura, assim, diária que ele coloca. Então, era isso que eu queria colocar em minhas contribuições, em minhas falas. Ótimo, Rodrigo, gostei. E é bem assim, né? Porque se Jesus, que era Jesus, que nada devia, e ele veio aqui, agarrou seu calvário, passou pelo martírio, o mundo quer nos convencer, a gente falou vez passada ali, lá nos Falsas Alegações, o mundo material, né? Ele faz um trabalho de nos convencer de que nós não merecemos sofrer. E a gente acredita que não. Nossa, mas quem não merecia era Jesus. E olha o que ele passou. A gente pode não. Mas pode não. Se a gente... O que acontece é que a gente faz as escolhas e essas escolhas fazem... caminho para lá. Mas se nós temos realizações que nos levam ao sofrimento, usa como degrau de ascensão. Exatamente. E não como queda e tombo. Ai, tombei, não vale mais nada. Olha o que a doutrina espírita, através de Emmanuel, está nos trazendo. É um refazer e recomeçar diário. Hoje, amanhã e depois. É muito da aceitação, né? Cristo aceitou a jornada. E aí ele não sofre. Quando eu aceito, eu não sofro. Por isso que eu falo, né? A gente pode escolher não ter sofrimento. Sim. Mas quando a gente se recusa aquilo que está acontecendo, porque se coloca no andar patamar acima e diz que não é mais merecedor daquilo, eu estou causando sofrimento. Aquilo rasga a minha essência, né? Me traz conflito, porque eu não quero, mas existe. Agora, quando eu aceito, eu passo. É aquela história, aceita que dói menos. Aceita que mas porque, assim, se a gente passa pelo sofrimento e diz que está errado e que não está, quer dizer, não está certo, eu não aceito, então a culpa é de quem? É de Deus. Opa, então peraí, então Deus não é misericordioso? Então, agora quem é você do pão para não aceitar, né? E se Deus é misericordioso, onde está o problema? Está em nós. Então, olha, a doutrina roda e põe a gente na berlinda. Não sei se vocês já viram. A autorresponsabilidade. E muita gente... tem daquilo que você faz. Muita gente que chega no espiritismo, eu mesmo cheguei com sofrimentos por causa da mediunidade, a gente quer que alguém resolva para nós. E aí, aí vem o dirigente da casa espírita, te acolhe e fala, você tem que estudar. Muitos não continuam. Por quê? Porque é um movimento dolorido olhar para si, encarar seus problemas e crescer. Não é fácil. Mas é o movimento da marcha, não é? É a marcha. Você tem que emagrecer. Você precisa fazer dieta, exercício físico e mudar seus ritmos. Exato. Você precisa aprender. Você tem que passar 5 horas estudando determinada matéria e ir à aula. Não quero. Aí são escolhas, né? Aí aceita ou sofre. E quem está pronto para essa... A gente chama tudo isso, dentro do espiritismo, de reforma íntima. Eu acho essa palavra maravilhosa, essas duas palavrinhas que você fala, isso é reforma. E vamos tentar fazer? Dá um curso de uma vida. Dá um curso de uma vida.
Você falou de reforma, aí no primeiro parágrafo ele coloca: indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, Sim, transformando. Essa é a palavra que ele usa. exato. Transformando, né? Que é mudar a forma, mudar o jeito de ver, fazer uma, converter, trocar, tornar diferente, ou seja, olha diferente, aceita, ressignifica. Essa palavra ficou muito ruim, muito batida, ressignificar, né? Ela ficou vulgar por conta da internet, mas ela é muito intensa. Muito profunda, muito profunda. É muito profunda. Dentro da terapia, ela é muito profunda. Há quem não goste de usar mais, exatamente por causa do senso comum que se tornou, mas ressignificar uma dor em gratidão, em amor, não é fácil, não. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fazer algum apontamento? Algum comentário? Tudo certo? Podemos encerrar, então, para fazendo a nossa prece final? Podemos? Então, tá bom. Então, vamos lá. Encerrando o capítulo 20 do nosso estudo. Vamos agradecer. Eu gosto sempre de encerrar fazendo um agradecimento à espiritualidade superior que nos protege, que nos circunda, que permeia a nossa mente, que está conosco em cada lar envolvido aqui nesse estudo. Essa espiritualidade que nos transforma a cada dia, caso consigamos sintonizar com elas. Eles estão conosco sempre, os nossos mentores, os nossos guardiões. Este momento em que reservamos para os nossos estudos, especificamente já foi criado também no plano espiritual da nossa FEMEL, grupos de irmãos desencarnados que assistem em salas, nós podemos dizer assim, paralelamente virtuais, no mundo espiritual, todo esse estudo que nós desenvolvemos. E a cada fala nossa, a cada leitura nossa, a cada questionamento colocado, tudo isso é trabalhado com esses irmãos, tudo isso, as nossas energias são transmutadas, nós ficamos com os nossos problemas de uma maneira mais leve, nós tomamos passe e nem sabemos o que está acontecendo. Por isso que eu digo que eles estão sempre conosco e nós devemos uma gratidão muito grande a eles, porque eles não esperam a nossa conexão para trazer a ajuda. Eles estão sempre conosco, somos nós que nos desconectamos deles, porque nos perdemos no mundo material, nas coisas mundanas, em coisas de nossa rotina, que são importantes também, mas não ao ponto de perdermos o foco da evolução do nosso espírito imortal. Portanto, nesse clima de gratidão, vamos aproveitar e solicitar ao bom Jesus que nos ampare, que tenha paciência conosco, porque somos pequenos, Senhor, e erramos muito. Mas também somos seres de muita boa vontade e que estamos dispostos a crescer, a aprender, a se relacionar melhor com os outros e conosco mesmo. Que nós possamos, Senhor, interiorizar os aprendizados adquiridos nos nossos estudos. E depois que nos interiorizarmos tudo, que nós possamos transbordar de dentro de nós, para fora dos nossos círculos, do nosso corpo, para as nossas relações sociais, para as pessoas que estão ao nosso redor. De forma que os nossos lares se enchem de luz neste momento e que as preces que estamos fazendo cheguem às pessoas que estão sofrendo, Senhor, agora, pela solidão, que elas estejam sofrendo em presídios, em cadeias,
pelas pessoas que estão em hospitais, internadas, em asilos, em orfanatos, que todos se sintam tocados de alguma maneira pelo amor de Jesus e que nós possamos colaborar com essa luz do Cristo a ser propagada pelo nosso planeta. Que assim seja. Eu agradeço a paciência de todos mais uma vez, a organização dos horários, para que a gente pudesse fazer o nosso estudo das segundas com Emmanuel. A gente se vê na próxima segunda. Obrigada a todos, fiquem com Deus.